Você já se sentiu no meio de uma tempestade, onde tudo parece fugir do seu controle e bate aquele medo de não conseguir chegar do outro lado? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Lutas, inseguranças, dúvidas, como se a vida te tivesse colocado em alto mar sem saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a tempestade não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer. E se hoje você aprender a enxergar esse processo com os olhos da fé, você vai descobrir que a tempestade é, na verdade, o cenário perfeito para experimentar o cuidado e o poder de Deus. E é justamente isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Vamos aprender com os discípulos que viveram duas tempestades no Mar da Galileia. Uma em que Jesus acalmou os ventos e outra em que ele veio andando sobre as águas. Essas histórias revelam um segredo poderoso que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus desafios. Então fica comigo até o final, porque a tempestade que hoje parece te abalar será o processo que vai te levar a viver o teu maior crescimento espiritual. Antes de mergulharmos nessa história que pode transformar a sua fé, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua vida espiritual. E ativa o sininho, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você encara qualquer tempestade que aparecer. Antes de mergulharmos no poder dessas histórias, precisamos entender o cenário em que tudo aconteceu. O Mar da Galileia não era apenas um lago comum. Ele tinha um significado profundo para a vida dos discípulos e para a missão de Jesus. Aquele mar era cercado por montanhas que faziam com que ventos fortes surgissem de repente, levantando ondas enormes em poucos minutos. Os pescadores daquela região, como Pedro, Tiago e João, sabiam muito bem disso. Para eles, entrar no barco era natural, mas também era um risco constante de enfrentar tempestades inesperadas. E é nesse lugar, nesse mar tão imprevisível, que Jesus decide ensinar algumas das maiores lições de fé que seus discípulos viveriam. Jesus não escolheu a calmaria para revelar o seu poder, mas justamente a tempestade. Isso nos mostra que as maiores experiências com Deus não acontecem quando tudo está tranquilo, mas sim quando a vida parece sair do controle. Foi nesse mar que eles aprenderam que caminhar com Jesus não significa ausência de lutas, mas certeza de vitória no meio delas. O que parecia apenas um dia comum de trabalho para os discípulos se tornaria o palco de uma revelação divina que atravessaria os séculos, chegando até nós hoje. Quando olhamos para o texto bíblico, vemos que a primeira tempestade aconteceu quando Jesus estava com eles no barco, mas dormindo. Isso revela algo muito importante. Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo quando parece silencioso. Já a segunda tempestade aconteceu quando Jesus pediu para eles atravessarem para o outro lado. Ou seja, eles estavam no meio da vontade de Deus e, mesmo assim, enfrentaram o vento contrário. Isso desmonta a ideia de que estar no caminho de Cristo significa ter uma vida sem problemas. Pelo contrário, muitas vezes é obedecendo a Jesus que somos levados a atravessar processos que moldam nosso caráter e fortalecem a nossa fé. Essas duas tempestades se conectam com a nossa realidade. Quantas vezes você já se perguntou: se Deus está comigo, por que estou passando por isso? Se eu obedeci a sua voz, por que a luta ficou mais intensa? É aí que precisamos entender o contexto. O Mar da Galileia não representa apenas um lugar físico, mas simboliza os momentos de instabilidade, quando a vida nos tira do controle, quando as ondas das preocupações, dívidas, enfermidades ou medos tentam nos afogar. Mas assim como os discípulos descobriram que o mar obedecia à voz de Jesus, nós também precisamos aprender que nenhum vento é mais forte do que o Senhor da tempestade.
Essa primeira lição nos ensina que a tempestade não é um acidente do caminho, mas parte do processo que Deus usa para nos revelar quem Ele é. Antes de acalmar o vento, Jesus queria acalmar o coração dos discípulos. Antes de pisar sobre as águas, Ele queria que eles crescem, que nada pode impedir a sua presença de chegar até nós. Entender o contexto nos prepara para compreender a mensagem central. A tempestade não é o fim, é o cenário que Deus usa para nos ensinar a confiar mais nele. Imagine a cena. Os discípulos, homens acostumados ao mar, pescadores experientes, sabiam lidar com redes, remos e ventos. Mas naquele momento, a tempestade que se levantou era diferente. As ondas batiam com força contra o barco, os ventos uivavam de maneira assustadora, e o medo tomou conta de todos. O que chama a atenção é que Jesus estava com eles no barco, mas não estava acordado. Ele dormia sobre uma almofada, tranquilo em meio ao caos. Essa cena já nos ensina muito. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus descansava. Isso mostra que o que apavora o homem não abala o céu. Aquilo que parece nos destruir é, na verdade, algo pequeno diante do poder de Deus. Os discípulos então gritam, cheios de pavor: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta é tão atual quanto foi naquele dia. Quantas vezes, no meio das nossas próprias tempestades, não perguntamos a mesma coisa? Deus, o Senhor não está vendo o que estou passando? Não se importa com a minha dor? Não percebe que estou afundando? Este é o grito da alma aflita, do coração ansioso que olha para o vento e as ondas e acha que vai ser engolido. Mas nesse momento, Jesus se levanta, repreende o vento e ordena ao mar: acalma-te, aquieta-te. E imediatamente tudo se faz bonança. Aqui está a grande lição. Quando olhamos para as ondas, nossa fé se abala. Mas quando olhamos para Jesus, a tempestade perde a força. O medo dos discípulos é o reflexo da nossa humanidade, mas o descanso de Jesus é o reflexo da soberania divina. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo quando parecia inerte. A fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que Jesus está no barco. Essa cena nos ensina que não importa o tamanho da tormenta, não importa quão fortes sejam os ventos, se Cristo está presente, nada pode nos destruir. Essa lição também revela algo mais profundo. A tempestade foi permitida para revelar o coração dos discípulos. Eles ainda não conheciam totalmente quem era Jesus. Eles o viam como mestre, como alguém que fazia milagres, mas agora estavam diante de algo maior. Quando ele acalma o vento e o mar, eles se perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o ponto. As tempestades da vida não vêm apenas para provar a nossa fé, mas para nos revelar mais de quem Deus é. Foi no meio da luta que os discípulos descobriram que Jesus não é apenas mestre, mas também é Senhor sobre toda a criação. E essa lição é para nós hoje. Quando o medo bater forte, quando a ansiedade tentar tomar conta do coração, lembre-se, Jesus está no barco. Ele pode parecer em silêncio, mas nunca está indiferente. O sono de Cristo não era descaso, era demonstração de confiança no Pai. Se Ele descansa, nós também podemos descansar. A tempestade que hoje te assusta, amanhã será apenas o testemunho de que Deus esteve com você e mostrou o seu poder.
A cena que acontece logo após o clamor dos discípulos é uma das mais impactantes de toda a Escritura. Jesus se levanta, encara a fúria dos ventos e das ondas e, com apenas uma palavra, libera ordem sobre a criação. Acalma-te, aquieta-te. E de imediato, o vento cessa, o mar se aquieta e uma grande bonança se estabelece. O que para os discípulos parecia ser o fim, se transformou em um testemunho inesquecível da autoridade do Mestre. Essa não foi apenas uma demonstração de poder, foi a revelação de que não existe caos que resista à voz de Jesus. Ele não luta contra a tempestade, ele não entra em conflito com o vento, ele simplesmente fala e a natureza obedece. Isto é soberania, isto é governo divino sobre todas as coisas. Essa cena nos ensina algo essencial. O mesmo Jesus que acalmou o mar está presente em nossas vidas hoje. Quando a ansiedade se levanta como ondas gigantes, quando o medo sopra como ventos contrários, quando as circunstâncias parecem fugir do controle, a voz de Cristo continua sendo a resposta. A diferença está em onde olhamos. Se olharmos apenas para as ondas, ficaremos paralisados. Mas se olharmos para Cristo, descobriremos que Ele é maior que qualquer tempestade. O poder de Jesus não é apenas uma história antiga, é uma realidade presente que continua transformando vidas. Essa lição nos chama para confiar na autoridade do Senhor. Ele não perde batalhas, não se assusta com ventos, não é surpreendido por ondas repentinas. Ele governa sobre tudo. E quando essa verdade entra no coração, passamos a enfrentar as tempestades com a certeza de que o barco não vai afundar, porque o Senhor do mar está conosco. A calma que veio sobre o mar da Galileia naquela noite é a mesma paz que Ele quer liberar sobre a sua vida hoje. O poder de Jesus sobre o vento e o mar é o mesmo poder que Ele libera sobre a sua história, trazendo esperança onde havia medo, fé onde havia dúvida e vitória onde parecia haver derrota. Depois de viverem a experiência inesquecível de ver Jesus acalmando a tempestade, estando com eles no barco, os discípulos agora enfrentam um novo cenário. E dessa vez há um detalhe importante. Jesus não está fisicamente presente com eles. O texto bíblico diz que, após um dia cheio de milagres e ensinamentos, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele ficava para orar sozinho. Ou seja, essa travessia não foi ideia dos discípulos, não foi escolha humana, foi uma ordem direta do Mestre. E mesmo assim, no meio da obediência, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Essa lição desmonta uma mentalidade muito comum nos nossos dias, a de que, se estamos fazendo a vontade de Deus, tudo será tranquilo e fácil. Não, o texto mostra claramente que obedecer a Jesus não nos isenta das tempestades. Pelo contrário, às vezes é justamente obedecendo a voz dele que entramos em cenários de ventos contrários. Mas por quê? Porque o processo faz parte do propósito. A travessia para o outro lado não era apenas uma viagem geográfica, mas uma jornada espiritual. Jesus queria levá-los a um nível mais profundo de fé. Queria mostrar que, mesmo quando não enxergamos a sua presença, Ele continua cuidando de nós. Imagine a situação. Os discípulos remando contra o vento, cansados, exaustos, as ondas batendo com força, o barco sendo jogado de um lado para o outro. O medo certamente começou a instalar-se. Talvez alguém tenha pensado: por que Jesus nos mandou fazer isso? Se ele sabia que haveria uma tempestade, por que nos colocou nesse caminho?
Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos nos momentos difíceis. Se Deus sabia o que eu ia enfrentar, por que me deixou passar por isso? Mas é aí que entra o segredo. Jesus não estava ausente. Ele estava orando no monte e os seus olhos jamais perderam o barco de vista. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. O ensinamento aqui é poderoso. Obedecer a Jesus não nos garante a ausência de tempestades, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos. A presença física dele não estava no barco, mas a autoridade dele sustentava toda aquela travessia. O mar da Galileia não poderia engolir o barco, porque havia uma palavra liberada: vão para o outro lado. E quando Jesus dá uma ordem, nenhuma tempestade pode impedir o cumprimento da promessa. Essa é a diferença entre remar com a própria força e remar debaixo da palavra de Cristo. O processo pode ser doloroso, o vento pode ser forte, mas o fim já está garantido. Eles iriam chegar ao outro lado. Assim também é conosco. Existem processos que só fazem sentido depois que chegamos do outro lado. Existem tempestades que parecem injustas, mas são parte de um caminho necessário para o crescimento da nossa fé. Quando você se encontra remando contra o vento, cansado e sem entender por quê, lembre-se que, se foi Jesus quem te mandou atravessar, Ele mesmo garante que você vai chegar. O barco da obediência nunca afunda. No meio da travessia, quando a tempestade estava mais intensa, algo extraordinário acontece. Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, vindo em direção ao barco. Imagine o impacto dessa visão. Homens que estavam lutando contra ventos e ondas, exaustos, já dominados pelo medo, de repente percebem alguém que desafia a própria natureza caminhando sobre o mar revolto. O coração deles deve ter disparado, misto de espanto e esperança, enquanto percebiam que o Mestre não apenas podia controlar o mar, mas também se aproximava pessoalmente para ajudá-los no momento de maior dificuldade. Essa passagem nos ensina uma verdade profunda. Quando estamos no meio da tempestade, pode parecer que Deus está distante, mas Ele nunca nos abandona. Jesus aparece andando sobre as águas, exatamente no momento em que o medo domina, mostrando que a presença dele é maior do que qualquer dificuldade. Ele não espera que o mar esteja calmo, ele não espera que as ondas desapareçam, ele se aproxima enquanto a tempestade acontece. Para nós, isso significa que não precisamos esperar condições perfeitas ou momentos de tranquilidade para perceber a ação de Deus. Ele age no caos, ele se move no meio do problema e sua presença é capaz de transformar o desespero em fé. Outro ponto crucial dessa lição é a chamada à fé ativa. Quando os discípulos o reconhecem, Pedro pede para ir até ele, caminhando sobre as águas. Esse é o grande ensinamento. É na coragem de olhar para Jesus e obedecer à sua voz, mesmo em meio à tempestade, que descobrimos nosso próprio potencial e crescemos espiritualmente. A tempestade não desaparece imediatamente, mas o olhar fixo em Cristo permite caminhar sobre os obstáculos que pareciam intransponíveis. É a fé que nos faz sair do barco da dúvida e andar sobre as águas da adversidade, confiando que Ele sustentará cada passo nosso. Essa lição é um chamado para refletirmos sobre onde está o nosso foco quando enfrentamos dificuldades. Se olharmos apenas para as ondas, seremos dominados pelo medo. Mas se mantivermos o olhar fixo em Cristo, a tempestade se transforma em cenário de vitória. Ele nos mostra que o impossível para o homem se torna possível para quem confia no poder divino. Assim como ele se aproximou no momento crítico do barco, ele também se aproxima das nossas vidas exatamente no ponto em que sentimos que não há saída, provando que a presença de Cristo é maior do que qualquer desafio. A cena que se segue é uma das mais emblemáticas para a fé prática. Pedro, ao ver Jesus sobre as águas, toma coragem e decide caminhar em direção a ele. Mas essa decisão não foi fácil.
Ele precisava sair do barco seguro, atravessar a superfície instável e enfrentar o medo que vinha de cada onda e cada sopro de vento. É exatamente nesse momento que a fé se revela de forma concreta. Sair do conforto e olhar para Jesus, mesmo quando o caminho parece impossível. A caminhada de Pedro sobre as águas não é apenas física, é espiritual. É o símbolo de que a fé exige ação, coragem e dependência total no Mestre, mesmo quando tudo à nossa volta sugere desistência. Pedro começa a andar com confiança, mas rapidamente percebe o quão difícil é manter os olhos fixos em Jesus. O vento e as ondas tentam desviá-lo e o medo volta a surgir. Ele começa a afundar e nesse instante grita: "Senhor, salva-me!" O que acontece em seguida é uma das maiores demonstrações de amor e cuidado de Cristo. Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Aqui vemos que a fé é poderosa, mas a dependência de Jesus é essencial. Não é suficiente dar os primeiros passos sozinho. É preciso reconhecer que, sem Ele, mesmo a fé mais corajosa não suporta o peso da tempestade. Essa passagem nos ensina 3 coisas importantes. Primeiro, que a fé verdadeira nos faz sair do lugar seguro e encarar desafios aparentemente impossíveis. Segundo, que os obstáculos e medos são inevitáveis. O vento e as ondas sempre tentarão nos fazer olhar para o problema e não para Deus. E terceiro, que Jesus está atento a cada passo que damos, pronto para nos sustentar no momento exato em que reconhecemos nossa fragilidade. Pedro não caiu porque vacilou na fé. Ele caiu porque percebeu que sozinho não podia. E naquele instante, a intervenção divina se manifesta com poder e cuidado. Para a nossa vida hoje, essa história é um alerta e uma inspiração. Quantas vezes começamos a agir confiando em Deus, mas permitimos que o medo nos faça vacilar? Quantas vezes nos distraímos com problemas e esquecemos de olhar para Jesus? A grande lição é: caminhar com Cristo significa coragem, ação e dependência total. Ele nos chama para andar, mesmo em meio às tempestades, e nos segura sempre que percebemos que nossas forças não são suficientes. E é nesse equilíbrio entre ousar e depender que o crescimento espiritual acontece. A fé se fortalece, a coragem se renova e aprendemos que nenhum vento, nenhuma onda pode nos derrotar quando mantemos os olhos fixos em Jesus. Até aqui, vimos Jesus acalmando o mar, andando sobre as águas e sustentando Pedro quando ele começou a afundar. Mas o ponto central de toda essa história vai além do milagre em si. É sobre o propósito do processo. A tempestade não surgiu por acaso. Ela não foi uma falha do barco, um erro de cálculo dos discípulos ou algo que pegou Jesus de surpresa. Pelo contrário, cada vento forte, cada onda alta, cada momento de medo teve um propósito: ensinar, fortalecer e revelar o caráter daqueles que seguiam a Cristo. É exatamente assim conosco hoje. As dificuldades que enfrentamos não são acidentes, são instrumentos que Deus usa para moldar nossa fé, nossa coragem e nossa dependência dele. O processo das tempestades serve para várias lições importantes. Primeiro, nos ensina a confiar em Jesus quando tudo parece perdido. Nos momentos de calmaria, é fácil acreditar que Deus está conosco, mas é no caos que a fé verdadeira é revelada. Segundo, ele nos mostra que a presença de Cristo não significa ausência de lutas, mas sim garantia de vitória no meio delas. Os discípulos não deixaram de enfrentar ventos e ondas, mas aprenderam que nada poderia destruir o barco enquanto Jesus estivesse com eles ou sustentando-os.
Terceiro, as tempestades nos ensinam a olhar além do imediato. Quando Pedro começou a afundar, a intervenção de Jesus aconteceu no exato instante em que ele gritou por ajuda. Essa é uma metáfora de que os desafios servem para nos aproximar de Deus e despertar nossa fé em momentos estratégicos. Não antes nem depois, mas exatamente no tempo certo. Para nós, o propósito do processo é duplo: despertar fé e desenvolver resiliência. Assim como os discípulos atravessaram o mar, enfrentando ventos contrários e ondas imensas, nós também somos chamados a atravessar as tempestades da vida com coragem e obediência. O crescimento espiritual não acontece no conforto, mas no desconforto controlado pelas mãos de Deus. Cada desafio, cada medo, cada sensação de não consigo, é uma oportunidade de experimentar a força de Cristo de uma forma que nenhuma circunstância fácil conseguiria proporcionar. E quando finalmente chegamos ao outro lado, olhamos para trás e compreendemos que todas as dificuldades tinham um propósito: nos ensinar a depender totalmente do Senhor e confiar que Ele tem o controle absoluto sobre cada detalhe da nossa vida. Essa lição nos convida a mudar a perspectiva sobre problemas, crises e lutas. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, podemos começar a perguntar o que Deus quer me ensinar nesse processo. Que fé Ele quer despertar em meu coração? Que dependência Ele quer cultivar em meu coração? Quando adotamos essa visão, as tempestades deixam de ser inimigas e se tornam professoras poderosas que nos preparam para andar sobre as águas, enfrentar medos e reconhecer que, mesmo quando não vemos, Deus nunca nos abandona. O propósito do processo é revelar que a tempestade é passageira, mas a fé que nasce dela é eterna. Chegamos a um ponto crucial. Tudo o que vimos nas histórias da tempestade e de Pedro caminhando sobre as águas não é apenas para a contemplação, mas para a transformação prática da nossa vida diária. A primeira lição prática é entender que as tempestades são inevitáveis, mas nossas reações podem ser escolhidas. Assim como os discípulos poderiam ter sucumbido ao medo e ao desespero, nós também podemos decidir entre deixar que o pânico nos domine ou manter o foco em Jesus. Essa escolha diária muda completamente nossa experiência diante de dificuldades, mostrando que a fé não é passiva, mas ativa e consciente. A segunda lição é que a presença de Jesus é a chave para atravessar qualquer tempestade. Não importa quão fortes sejam os ventos, quão altas as ondas ou quão desafiadora a situação pareça, se mantivermos os olhos nele e confiarmos na sua autoridade, teremos força para seguir. A fé de Pedro nos ensina que precisamos dar passos ousados, mesmo quando a situação parece impossível. É na prática da obediência e na coragem de agir sobre a orientação de Cristo que a transformação acontece. Terceiro, essa narrativa nos ensina que a tempestade revela nossa fé e fortalece nosso caráter. Cada desafio que enfrentamos tem o potencial de nos tornar mais resilientes, pacientes e dependentes de Deus. O processo pode ser desconfortável, mas ele cumpre um propósito divino: preparar-nos para andar sobre as águas da vida, superar medos e experimentar a paz que vai além da circunstância. Quando compreendemos isso, nossa perspectiva muda. As lutas deixam de ser punição ou sinal de abandono e passam a ser ferramentas de crescimento espiritual. Por fim, a lição prática mais importante é que não estamos sozinhos. Assim como Jesus sustentou Pedro quando começou a afundar, Ele está disponível para nos erguer sempre que precisamos. Podemos aplicar isso em nossa rotina diária, buscar a presença de Cristo em oração, confiar na sua palavra como guia seguro e lembrar que cada tempestade tem um ponto de aprendizado. Quando internalizamos esta verdade, a vida deixa de ser apenas sobre sobreviver às tempestades
e passa a ser sobre caminhar com confiança e propósito, sabendo que o Mestre do Mar está conosco em todos os momentos. Em resumo, a aplicação prática é clara. Escolha a fé sobre o medo. Mantenha o foco em Jesus. Veja cada tempestade como uma oportunidade de crescimento e confie que Ele sempre estende a mão quando você precisa. Essa é a essência de andar sobre as águas da vida com coragem, fé e confiança plena no Senhor. Chegamos ao final desta jornada pelas tempestades da vida, mas não para encerrar uma história qualquer, e sim para consolidar um aprendizado transformador. Ao longo de cada lição, vimos que a tempestade não é o inimigo. Ela é parte do processo que Deus usa para nos moldar, nos fortalecer e revelar a profundidade de sua presença. Aprendemos que o medo surge naturalmente, mas que Jesus está sempre no barco ou se aproximando, pronto para nos sustentar. Descobrimos que a obediência às suas ordens nos leva a experiências que desafiam nossa fé e que caminhar com Ele exige coragem, foco e dependência total. Hoje, você não está apenas ouvindo uma história, você está sendo chamado a aplicar tudo isso em sua própria vida, enfrentar os ventos, manter os olhos fixos em Cristo, caminhar sobre as águas da adversidade e confiar plenamente no seu poder. E agora, vamos elevar o coração em oração, entregando a Deus cada dificuldade, cada medo e cada ansiedade que nos impede de viver plenamente a fé. Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo nas tempestades, Tu estás conosco. Obrigado por não nos abandonar, por nos mostrar que cada desafio tem um propósito e que cada vento contrário é uma oportunidade de crescimento. Ensina-nos a confiar plenamente, a obedecer a Tua voz, mesmo que o caminho pareça impossível, e a manter os olhos fixos em Ti, sabendo que nenhuma tempestade é maior do que o Teu poder. Senhor, segura nossa mão, assim como seguraste a Pedro. Acalma os nossos corações e transforma cada dificuldade em oportunidade de fé e vitória. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, nos envolva agora e que saiamos desta tempestade mais fortes, mais corajosos e mais confiantes no Teu amor eterno. Amém. Que essa oração não seja apenas palavras, mas um ato de entrega e confiança. Ao colocar sua fé em prática, você permite que cada tempestade da vida seja transformada em um processo de crescimento, assim como aconteceu com os discípulos. Lembre-se, o vento e as ondas podem rugir, mas o Senhor do mar nunca nos abandona. Caminhe confiante, pratique a fé ativa e deixe que a presença de Jesus transforme cada desafio em testemunho de vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar caminhando com a gente na fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma tempestade e precisa ouvir essa palavra de esperança. E nos comentários, conta pra gente, qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? E como essa história te deu coragem para seguir firme?